Você já sentiu ansiedade só porque alguém demorou a responder uma mensagem que você enviou no WhatsApp? Você já percebeu que hoje tudo parece imediato, urgente e inadiável? Isso não é só comportamento. É cérebro, é psique e é cultura. Hoje a gente vai falar sobre como a sociedade do imediatismo está reprogramando o nosso sistema nervoso. E vamos traçar a relação disso, do avanço tecnológico, com o aumento de crises de ansiedade, intolerância à frustração, pessoas cada vez mais impulsivas e com um grande senso de urgência. E, claro, o aumento do sofrimento emocional e psíquico. Fica com a gente até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai mudar muito a sua visão do mundo e trazer benefícios para a sua vida. Curte, comente e compartilhe. Se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito. Recomende esse canal para um amigo. Aqui falamos sobre saúde mental, independente de rótulos e diagnósticos. Eu sou Lete Amorim, psicanalista, pós-graduada em musicoterapia. E trago todo dia para vocês conteúdos interessantes sobre saúde mental no modo geral, mais abrangente possível, para que nós todos possamos ter melhor qualidade de vida. O ser humano sempre lidou com a espera. A espera sempre foi parte da elaboração psíquica. Na minha geração, na geração do telefone fixo e do orelhão, para fazer uma chamada era um ritual. A gente precisava sair de casa, comprar uma ficha, encontrar um orelhão que estivesse funcionando, esperar o pulso, inserir a ficha, discar, esperar, do outro lado atender, e quem sabe, isso não era garantia, tá? De que a pessoa ia atender. Quem sabe ela estivesse em casa para te atender naquele momento e você conseguisse ter sucesso na sua chamada. A gente tinha que lidar com essa organização, esse tempo de espera até fazer a chamada e lidar também com a frustração, caso, depois de tudo isso feito, você não conseguisse o sucesso em falar com a pessoa naquele momento. A gente tinha que lidar com o tempo de espera, a gente precisava se movimentar. As coisas não eram imediatas e ninguém nunca estava à sua disposição o tempo todo, como hoje parecem estar. Era esse intervalo entre um impulso de chamar alguém, de se conectar com alguém, de ligar para alguém e conseguir falar com a pessoa, que fazia total diferença para o seu psíquico, para a sua saúde mental. Hoje, isso já não existe. E o que será que isso pode estar influenciando no adoecimento do ser humano em termos de sociedade, mundo, planeta? Antes havia tempo entre o impulso e a ação. E havia sempre a possibilidade de não ter sucesso, ou seja, havia também já algo que nos preparava para lidar melhor com a frustração de não conseguir sucesso da ação. Hoje, com o WhatsApp, mensagens instantâneas, chamadas de vídeo, o acesso é imediato, ou seja, você tem um impulso, imediatamente a ação acontece, sem ter um espaço de pausa entre o impulso e a ação.
A resposta, muitas vezes, é obtida também imediatamente. Quando essa resposta não vem imediato, ou seja, quando há uma frustração, é interpretado como rejeição, como ameaça, como abandono. E isso gera hipervigilância relacional. A mente, hoje, passou a trabalhar em estado de alerta o tempo todo. Do ponto de vista neurobiológico, o imediatismo ativa três sistemas, três áreas. O sistema dopaminérgico, a amígdala cerebral e o córtex pré-frontal. Sistema dopaminérgico, ou seja, cada chamada, cada like, cada notificação, cada resposta, uma micro recompensa. O córtex pré-frontal, responsável por controle de impulsos, reflexão e tomada de decisão, tem, consequentemente, a sua atuação reduzida pelo excesso de estímulos. E o resultado disso? Mais reação e menos tempo para reflexão. E aqui está, você acha que é isso falta de maturidade emocional, inteligência emocional? Isso é condicionamento neural. A cultura do imediatismo cria corpos acelerados e mentes exaustas. Do ponto de vista psicológico e neurobiológico, o excesso de estímulos rápidos encurta o tempo entre a emoção e a ação, enfraquecendo o espaço para a reflexão. Então não é que a geração atual esteja mais fraca, como muitos falam por aí. É que elas estão, na verdade, mais condicionadas a um ambiente que treina o cérebro dessa galera para estímulos e respostas rápidas, para o instantâneo, e não para a pausa, e não para a reflexão. Resgatar esse momento de pausa e refletir antes de agir é uma prioridade para a sua saúde mental. A ansiedade aparece justamente quando não há esse espaço para reflexão, essa pausa. Tudo parece urgente e não há tempo para uma elaboração. O seu corpo, a sua mente vive sempre no futuro, num estado de antecipação. E para o seu corpo, tudo vira ameaça. Por isso que cada vez mais vemos crises de ansiedade, pessoas reagindo no impulso, dificuldades de esperar, intolerância à frustração, decisões sendo tomadas de forma precipitadas e muito conflito nas relações. O cérebro aprende a buscar por estímulos rápidos e passa a não tolerar processos longos e o silêncio. Já a amígdala cerebral, quando não há resposta rápida, é interpretada como ameaça. Fui rejeitado ou algo de errado está acontecendo. Porque quando não existe pausa, tempo para elaborar e refletir antes de agir, a sua emoção é transformada imediatamente em ação. A sua angústia vira mensagem e o seu medo vira ataque ou fuga. Isso é falha no sistema de regulação emocional. E o que a gente precisa é aprender a se autorregular. Mas para se autorregular, é preciso desacelerar, porque um processo de autorregulação não vai te dar alívio imediato. Não vai te trazer o alívio que você está acostumado ao pegar a sua emoção, transformar em ação por meio de mensagem. Isso te alivia, mas não é a melhor saída. Você tem outras possibilidades. E a possibilidade aqui é a pausa. Pausa para elaborar. Pausa para refletir antes de agir.
Nesse processo, você precisa aprender o que é Mindfulness e por que ela é tão importante no seu dia a dia. E você não precisa mais do que 5 minutinhos de prática diária para você se reconectar e aprender a pausar, respirar, refletir e elaborar antes de agir por impulso. Porque, afinal de contas, você já percebeu que isso afeta os seus relacionamentos, o seu trabalho, o seu ciclo social e familiar. Isso afeta a sua saúde mental. E quando a gente fala de pausar, que era uma coisa antes natural, a gente é olhado como se, tá, mas isso vai me adiantar para quê? Porque a pessoa ela não quer nem se permitir a tentar antes de agir. A pausa que antes era natural, hoje precisa ser treinada. E treinamento é preciso dedicação, é preciso comprometimento, é preciso esforço, é preciso prática. Ninguém treina uma mindfulness fazendo isso no momento em que você está numa crise de ansiedade. Você precisa praticar diariamente para quando e se você vier a ter uma crise de ansiedade, você já saiba um recurso melhor do que aquele que você vinha utilizando e trazendo conflitos para a sua vida, que é agir por impulso, transformando a sua emoção em ação. Regular o seu sistema emocional hoje é um ato de consciência, de necessidade, de prioridade. Teste a meditação ativa do pare antes de fazer algum movimento que você faz no automático, por exemplo. Tomar banho. Toda vez que você for tomar banho, você pausa antes de fazer as ações que você faz no modo automático. Por exemplo, vou tirar a roupa. Antes de pegar e puxar a blusa, pause e fique tipo estátua, congelado, antes de fazer o movimento de tirar a roupa. Pause. Respira, prende e solta lentamente. E aí sim, você tira a sua camisa. Depois, vai tirar a bermuda, o short, a saia. Põe a mão e pause antes de puxar. Pause. Inspira, prende e expira. E aí sim faz o movimento. Vai pendurar a camisa, a bermuda, o short, a saia. Pause com a mão lá, sabe? Tô pendurando. Pausei, não pendurei ainda. Pause com a mão no ar. Inspira, prende. E solte. E aí sim você coloca a camiseta no gancho. Vai abrir a torneira, mesma coisa. E assim por diante, até você pegar a toalha, fazer um movimento para pegar a toalha, para se enxugar e sair do banho. Treine isso. Isso vai fazer com que a gente vá aumentando o espaço entre a ação, pensamento, emoção, ação. Aumentando esse espaço, aprendendo que a gente pode pausar por alguns instantes antes de agir. Pratique. Talvez o maior luxo da saúde mental hoje em dia é saber pausar. É entender que pausar não é perda de tempo. Pausar é recuperar o comando do seu próprio cérebro antes de agir. Aqui falamos sobre saúde mental independente de rótulos e diagnósticos. Obrigada por assistir esse vídeo. Gratidão. Curte, comente, compartilhe. Se inscreva nesse canal. E até o próximo.